Olá pessoal, nós vamos fazer aqui agora a correção da lista de exercícios que foi dada em sala de aula, a lista 301, o nosso estudozinho dirigido, ok? Então, como sempre, eu vou ler a questão e logo em seguida a gente passa para a resolução dela. Então, as questões, essa lista aqui, ok? Vamos fazer então a nossa primeira questão. A primeira questão diz que um receptor de rádio opera em duas modalidades. Uma AM, que cobre a faixa de frequências de 600 kHz a 1500 kHz, e outra de FM, de 90 MHz a 120 MHz. Lembrando que 1 kHz é 1 vezes 10 a 3 Hz e 1 MHz é 1 vezes 10 a 6 Hz, sabendo-se que a velocidade da luz de propagação das ondas de rádio é 3 vezes 10 a 8, calcule o menor e o maior comprimento de onda que podem ser captados por esse aparelho. Ok? Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, nós vamos lembrar primeiro do seguinte, a gente conhece já a equação fundamental das ondas. Você lambe faca, V igual a lambda F, velocidade, comprimento de onda e frequência. Se a gente trouxer a frequência para o lado de cá, a gente tem que o V sobre o F é igual ao lambda. Isto aqui nos mostra uma coisa importantíssima. Nos mostra que a frequência de uma onda e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Para calcular, certo? O lambda menor, eu vou usar a frequência maior. Então, qual é a frequência maior? A maior frequência que esse rádio consegue captar é a frequência de 120 MHz. 120 milhões de Hz. Lembrando que o Hz é oscilação. Então, são 120 milhões de oscilações ou vibrações por segundo. Se V é lambda F, então o V é 3 vezes 10 elevado a 8. O comprimento de onda é o que nós desejamos saber e a frequência é de 120 MHz. Lembre-se, mega, 10 elevado a 6 Hz. Então eu vou pegar aqui, 3 vezes 10 a 8, vou dividir por 120, fazendo uma pequena alteração. Vamos ajustar aqui, 120 vezes 10 a 6, nós vamos transformar em 1,20 vezes 10. Veja, eu estou colocando essas duas casas depois da vírgula. Como eu vou colocar essas duas casas depois da vírgula, eu vou acrescentar essas duas casas aqui, no meu expoente. Então eu vou ter 6 mais 2, 10 elevado a 8. Isso aqui vai dar o valor do lambda. Repare que ao fazer isso eu fiquei com 10 a 8 aqui em cima e 10 a 8 aqui embaixo. Então eu vou cortar aqui, vou simplificar 10 a 8 com 10 a 8. E assim sendo, o comprimento de onda virou apenas 3 dividido por 1,2. Então se a gente fizer essa conta, 3 dividido por 1,2, eu igualo as casas, tiro a vírgula fora, 30 por 12 cabe 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, sobra 6, 6 não divide por 12, acrescento um zero, coloco a vírgula, 60 por 12 dá 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6, 0. Então veja, o menor comprimento de onda é de 2,5 metros. Está aqui, tá ok? Esse é o menor comprimento de onda. Agora nós vamos calcular o maior comprimento de onda. Para isso, deixa eu liberar o espaço aqui, Agora nós vamos achar o lambda maior. Para fazer o lambda maior, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos pegar a frequência menor. Então, para o lambda maior, nós devemos usar a frequência menor, que é de 600 kHz. Então, esta frequência de 600 kHz, tá?
é aquela que nós vamos utilizar. De novo, partindo de que V igual a lambda F, nós vamos ter então que 3 vezes 10 a 8 é igual a lambda vezes 600 quilo. Quilo, pessoal, quilo é 10 a 3, né? Aí eu vou fazer aquela mesma molecagem que eu fiz aqui, ó. Vou tirar duas casas daqui e essas duas casas eu vou acrescentá-las aqui no expoente. Então eu vou ficar com 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 6 vezes 10 elevado a 3 mais 2, 5. Isso aqui vai ser o meu lambda. Então reparem bem que nós vamos fazer aqui então o lambda 3 dividido por 6. Se você pegar 3 e dividir por 6, não dá, né? Então 0, acrescenta um 0. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Então não dá nada. Então, 3 dividido por 6 é meio. Potência de 10, divisão é a de cima menos a de baixo. 8 menos 5. 8 menos 5 dá 10 elevado a 3. Pessoal, um detalhe. 10 elevado a 3 é 1000. A meio vezes 1000 é a metade de 1000. Ou seja, nós teremos aqui 500 metros. Este aqui é, portanto, o nosso lambda maior. Aí, ó, o lambda menor 2,5, o lambda maior 500 metros. Essa é a resolução da primeira questão. É importante ter em mente a relação entre velocidade, comprimento e frequência. A velocidade de uma onda é constante. Desde que a onda não mude de meio, a velocidade permanece constante. A velocidade de uma onda só muda quando a onda muda de meio. A frequência é constante sempre. E o comprimento de onda, tá certo? Varia de acordo com a velocidade. Lembre também que o comprimento de onda e a frequência são duas grandezas inversamente proporcionais. Questão de número 2. A figura abaixo representa o perfil de uma onda transversal que se propaga. Determine os valores da amplitude, comprimento da onda e velocidade da onda, sabendo que a frequência é 200 Hz. Então vamos ver aqui, essa é a figura da onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas. A nossa onda aqui é uma onda dente de serra, mas possui crista. Aqui em cima é uma crista, aqui é outra crista, e possui aqui e aqui os já conhecidos vales. Então a distância entre duas cristas é um comprimento de onda. A distância entre dois vales é um comprimento de onda. Ou melhor ainda, né? O tamanho correspondente a uma crista e um vale também são um comprimento de onda. Então vejam só. Isso aqui, ó, é o espaço correspondente a um vale. Isso aqui é o espaço correspondente a uma crista. Então, esta distância aqui é um comprimento de onda. Note que aqui eu tenho mais um vale e aqui mais uma crista. Então, essa distância daqui até aqui corresponde a um comprimento de onda. Agora, perceba que aqui eu só tenho um vale. Uai, eu não tenho uma crista. Se uma crista e um vale são um comprimento de onda, significa que uma crista só ou um vale só corresponde a meio comprimento de onda. Então repare que aqui nessa figura eu tenho o equivalente a 2,5 comprimentos de onda, 2 comprimentos e meio de onda. E repare que aqui embaixo nós estamos dizendo que essa distância daqui até aqui corresponde a 50 centímetros. Mas veja, 50 centímetros então é aquilo que equivale a 2,5 lambda. Então eu vou ter aqui, ó, que 2,5 lambda vale 50 centímetros. Ou seja, o lambda vai valer 50 centímetros dividido por 2,5. Se você fizer essa conta, né? 50 dividido por 2,5 igual às casas decimais, tira a vírgula fora,
50 por 25 dá 2, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Sobra nada, pega esse zero daqui e traz para cá. Então nós temos que o nosso lambda ir lá valer 20 centímetros, ok? Acabei de encontrar agora quanto vale o comprimento de onda para esta onda representada aqui na figura. Agora eu vou pedir o seguinte, nós vamos encontrar quanto vale a amplitude dessa onda. Quanto que é a amplitude? Pessoal, a amplitude, o que é definido como amplitude? A amplitude é a altura de uma crista, tá certo? Ou então a profundidade de um vale. A profundidade de um vale é uma amplitude, a altura da crista também é a amplitude. Agora reparem que aqui no cantinho, aqui atrás, nós estamos dizendo que daqui de cima até aqui embaixo nós temos 20 centímetros, tá ok? Então quer dizer o seguinte, que se eu quero saber a amplitude, eu preciso conhecer a metade dessa distância. Se eu tenho tudo 20 centímetros, quer dizer que essa parte de cima vale 10 centímetros e essa parte de baixo também vale 10 centímetros. Portanto, a amplitude da onda é de 10 centímetros. E está aqui a amplitude da nossa onda. Agora reparem, pede-se também a velocidade da onda. Mas vejam que de acordo com a equação geral das ondas, a gente sabe que velocidade é o produto do comprimento pela frequência. Então, a velocidade da onda será 20 centímetros. Professor, não é 10 não? Não, 10 é a amplitude. O comprimento de onda nós achamos aqui, ó. Ele vale 20 centímetros. Multiplicado pela frequência da onda, que é o 200 Hz. Vale lembrar que o Hz, né, o que nós chamamos de Hz, é na verdade a grandeza 1 sobre segundo, ou por segundo. Então o que eu tenho aqui na verdade? Eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4, 3 zeros, centímetro Hz por segundo, centímetro por segundo. Esta aqui é a velocidade da onda. O ideal é que a velocidade seja expressa em metro por segundo. Se assim for, você pode calcular, ao invés de usar centímetro, você pode colocar aqui 20 centímetros como sendo, por exemplo, 0,2 metro, multiplicado por 200 Hz. E isso vai nos dar 0,2 vezes 200, nós vamos encontrar 40 metros por segundo. Essa aqui também é a velocidade da onda. Pessoal, 40 metros por segundo e 4.000 centímetros por segundo são a mesma coisa, tá ok? Então com isso a gente resolve a segunda questão, que pediu a frequência da onda, tá? Que pediu o comprimento da onda, que é 20 centímetros, a amplitude da onda, que é 10 centímetros, e a velocidade da onda, que é 40 metros por segundo, tá ok? Então agora nós vamos passar para outra questão, para outro exercício da nossa lista. Bom, essa questão é a seguinte: uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência de... Bom, aqui, né, a gente tem que saber que a velocidade do som no ar, tá certo? A velocidade do som, ela vale 340 metros por segundo. A velocidade do carro, certo? Que é a fonte que emite o som, é 0,1 disso. 0,1 da velocidade do som é 0,1 vezes a velocidade do som. Isso nos dá então 34 metros por segundo. Bom, conhecendo então isto, nós vamos determinar a nova frequência da onda sonora. Para fazer isso, nós vamos usar a expressão do efeito Doppler. A frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador,
a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. E aí nós vamos lembrar o seguinte, né? Quando se aproximam os dois, quando a distância entre a fonte e o observador diminui com o tempo, a frequência tende a ficar mais alta, o som tende a ficar mais agudo. Quando a fonte e o observador se afastam, quer dizer, a distância entre eles cresce, a frequência tende a ficar menor, o som tende a ficar mais grave. Como aqui o automóvel está se aproximando, né, da pessoa, nós temos que haverá a aproximação, a frequência do som tem que ser maior. Se a frequência tem que ser maior, nós temos aqui, ó, nessa expressão um produto, que é a frequência real vezes parênteses. Gente, para que a frequência aparente seja maior que a real, é preciso que esse parênteses seja maior do que 1. Para ele ser maior do que 1, o numerador tem que ser maior que o denominador. Por isso, em cima é mais, embaixo é menos. Então nós vamos substituir os valores nessa expressão. Como que vai ficar aqui então? Prestem atenção. Ficará o seguinte: a frequência aparente é igual à frequência real, 990, que multiplica a velocidade do som, 340, mais a velocidade do observador. Como o observador está parado, a velocidade dele é 0. Embaixo, a velocidade do som, 340, menos a velocidade da fonte, que no caso é 34 metros por segundo. Isso nos dá o seguinte, né? Que a frequência aparente terá que ser igual a 990, que multiplica 340 dividido por 306. Pessoal, a frequência aparente vai ser algo aproximadamente, veja só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 990, 306, 340. Bom, como a gente não pode usar calculadora, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar o 340 e dividir por 306, tá bom? Então veja, se você pegar 340 e dividir por 306, cabe 1. 1 vezes 6 é 6, 0, 10 menos 6, vou tirar um daqui e trazer para cá, 10 menos 6, 4, aqui vai sobrar 3, 3 menos 3, 0. Note que quando eu ponho uma vírgula aqui e jogo um 0, eu volto a ter a mesma divisão, vai dar 1. Então isso aqui vai dar uma dízima periódica, vai ficar 1,11111. Então nós vamos pegar 1,11 para simplificar e multiplicar isso aqui por 990. Então 1 vezes 990 é 990. 1 vezes 990 é 990. 1 vezes 990 é 990. Então somando vai ficar 0, 9, 9 com 9, 18, vai 1. 9 com 9, 18. Com 1, 19, vai 1. 1 e 9, 10. Duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então vejam que o meu resultado aqui, ó, tá? De 990. Tá ok? Se eu pegar 990 e multiplicar por 1,11, eu estou achando uma frequência aparente muito próxima de 1098 Hz. Se você for nas respostas, o valor mais próximo de 1098, certo? É a letra B. Ou seja, o valor correto desta expressão seria 1100 Hz. Cara, tá faltando 2 aqui, né? Porque nós arredondamos, que na verdade isso é 1,11111. Se você pegar a calculadora e fizer a conta com todos os dígitos da calculadora, você vai chegar em 1100 certinho, tá bom? Então a frequência 1100. Lembre-se, afastou, a frequência cai. Aproximou, a frequência sobe, tá bom? Esta é a resolução então da nossa questão, do nosso exercício. Questão número 4. Uma carga elétrica pontiforme com carga de 4 milicoulomb e massa 2 micrograma é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita à força elétrica de intensidade 1,2 micronewton. Calcule o módulo do campo elétrico nesse ponto e a aceleração da carga. Bom, vamos lá então. Seguindo as definições da eletrostática,
O campo elétrico é dado pela relação entre a força e a carga. Como a força é 1,2 micronewton, nós temos 1,2 vezes 10 a menos 6 newton. E a carga é de, veja só, 4 milicoulomb. Então nós temos uma carga de 4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Lembre-se, micro, 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3. Tá ok? Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. E assim por diante. Então vamos lá. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos ver claramente que 1,2 dividido por 4 dá 0,3. Por quê? Porque 12 por 4 não dá 3? Então 1,2 por 4 dá 0,3. 10 a menos 6 dividido por 10 a 3 vai ficar o expoente de cima menos 6 menos o expoente de baixo, que é menos 3. Isso nos dá menos 6, menos com menos vira mais, e aí automaticamente eu tenho como resposta menos 3. Então, 0,3 vezes 10 a menos 3 unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Na frente de potência de 10 não pode ficar número menor do que 1. Então, a gente coloca que o campo elétrico vai ser de 3 vezes 10. Veja, eu estou tirando essa casa decimal aqui. Ó. Quando eu coloco o caso decimal aqui, né, ou seja, quando eu faço o número ficar menor, eu venho cá e somo. Como eu estou tirando a casa decimal daqui, eu vou vir cá e vou subtrair. Essa casa que eu estou tirando, eu vou incluir ela aqui, ó, mas eu vou tirar ela daqui, tá certo? Então, menos 3 com menos 1 vira menos 4 Newton por Coulomb. Este aqui é o módulo, ou seja, o valor do campo elétrico criado pela carga. Agora eu quero saber qual que é a aceleração sofrida pela carga, tá ok? A aceleração da carga. Se a gente lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter que a força 1,2 micronewton, 10 a menos 6, é igual a massa da carga. Qual que é a massa da carga? A massa da carga é, na verdade, vejam, 2 micrograma. Micrograma vai nos dar aqui então o seguinte, seria 2 vezes 10 a menos 6 grama, vezes a aceleração. Detalhe importante, esta expressão, força igual a MA, que é a segunda lei de Newton, exige que a massa esteja em quilo, então a massa não pode ser em grama. Para passar grama para quilo, é só multiplicar o que a gente tem em grama por 10 a menos 3. E aí nós passamos a ter então em quilo. Logo, a aceleração será 1,2 vezes 10 a menos 6 dividido por, vou resolver isso aqui, ó, 2 vezes 10 menos 6 com menos 3 dá menos 9. E a aceleração então será 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Menos 6 menos 9 vira menos 6 mais 9. E isso nos dá vezes 10 a 3. Então eu tenho que a aceleração é de 0,6 vezes 10 a 3. Ajustando esse resultado, a aceleração é 0,6 vezes 1000. 0,6 vezes 1000 são, na verdade, 600 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a aceleração da carga e automaticamente está aqui o valor do campo elétrico. Com isso, nós então resolvemos essa questão. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 envolve potencial, diferença de potencial e trabalho. Na figura a seguir, nós temos uma carga de 20 microcoulomb e uma carguinha Q pequena de 1,5 microcoulomb. Essas cargas são pontiformes. O que é ser pontiforme? É que tem um tamanho extremamente pequeno, do tamanho de um ponto. Calcule
os potenciais da carga Qzão de 20 microcoulomb nos pontos A e B, e o trabalho realizado pela força elétrica em levar a carga Qzinho do ponto A para o ponto B. Então vamos primeiro achar os potenciais elétricos. Potencial elétrico é dado pela seguinte expressão, ok? Como é que nós vamos achar aqui o potencial elétrico? V é igual a KQ sobre D. O K é a constante eletrostática que está aqui, ó, 9 vezes 10 a 9. O Qzão 20 microcoulomb, 20 vezes 10 está dado aqui na questão, ó, tá? 20 microcoulomb, então 20 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tudo isso dividido pela distância da carga Q até o ponto A. Ou seja, essa distância aqui, ó, 10 centímetros. Atenção, essa expressão exige que a distância seja em metro. 10 centímetros é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 2 metros. Ou, ajustando aqui, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, 1 vezes 10 a menos 1. Se a gente fizer as contas, né, 9 vezes 20 dá 180. 10 a 9, 10 a menos 6, dá vezes 10, 9 menos 6, 3. Embaixo, dividido por 1, vezes 10 a menos 1. Então, se a gente fizer essa conta, nós vamos achar 180 dividido por 1, dá 180. Vezes 10, o de cima menos o de baixo. 3 menos 1 vira 3 mais 1. Portanto, 4. Unidade de potencial elétrico é o volt. Então eu achei aqui 180 vezes 10 a 4 volts. Vamos achar o potencial do ponto B. Esse aqui é o potencial de A. A constante eletrostática vezes a carga e a distância até o ponto B. Aqui é a distância até A. Então vai ficar 9 vezes 10 a 9, que multiplica 20 microcoulomb, 20 vezes 10 a menos 6, dividido pela nova distância. Qual que é a distância da carga Q até o ponto B? São 30 centímetros. Ou 30 centímetros é o mesmo que 30 vezes 10 a menos 2 metros, que é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Fazendo as contas, olha só que bacana, 9 vezes 20 dá 180 vezes 10 a 3. Tudo isso dividido por 3 vezes 10 a menos 1. Repare que 180 dividido por 3 dá 60. Vezes 10, expoente de cima, 3 menos de baixo, menos 1. Então vai ficar 3 menos 1, 3 mais 1, que dá, na verdade, 4 volts. Então você tem o potencial em A, 180 vezes 10 a 4 volts. Potencial em B, 60 vezes 10 a 4 volts. Então eu quero saber agora quanto que vale o trabalho para levar a carguinha pequena. Qual carguinha pequena? Essa carguinha de 1,5 de A até B. Define-se como trabalho a diferença de potencial vezes a carga que está sendo movida, é claro. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, como eu vou de A para B, eu vou pegar o potencial de A, 180 vezes 10 a 4, subtrair o potencial de B, 60 vezes 10 a 4, e o resultado dessa subtração eu vou multiplicar pela carguinha 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Note que essa carguinha está dada aqui, ó, tá? 1,5 micro. 1,5 micro. Então agora eu vou resolver esta operação. Então quem que será o trabalho no caso? O trabalho será 180 menos 60 dá 120 vezes 10 a 4, que multiplica 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então vamos lá, 120 vezes 1,5 é 120 vezes 1, que é 120,
e 120 vezes meio, que é 60. Então isso aqui vai me dar 180, né? 10 a 4, 10 a menos 6, dá vezes 10 a menos 2. Trabalho é Joule, então o trabalho do campo é esse. Adequando o resultado, eu vou pegar 180, 10 a menos 2. O que esse 10 a menos 2 me diz? Tira duas casas do 180. Então, se eu tirar duas casas do 180, ele vai virar 1,8 joules. Esta aqui, pessoal, é a grandeza trabalho associado à carguinha pequena, quando ela é movida de A para B. Então você tem aqui os dois resultados. Bom, por questão de adequação, né, 180 vezes 10 a 4 é o mesmo que 1,8 vezes 10 a 6. 60 vezes 10 a 4 é o mesmo que 6 vezes 10 a 5. Então essa é a resolução da questão de número 5. Passemos agora para a questão de número 6. Uma DDP de 120 volts é aplicada a um aquecedor de ambiente de 500 watts durante 20 minutos. Calcule a corrente que circulou pelo aquecedor. Então vamos lá. Potência é VI. Então, se a potência é 500 e a tensão elétrica é 120, nós vamos ter aqui uma corrente. Essa corrente será então de 500 dividido por 120. Então, se você vier aqui dividir 500 por 120, nós vamos ter o seguinte: 500 por 120 cabe 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Sobra, portanto, 20. 20 não divide, coloca-se uma vírgula, 0. 200 por 120 cabe 1. Uma vez 120 é 120 mesmo. Então vai faltar aqui, ó, 80. 80 não divide, acrescenta um 0. 800 por 120 cabe 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Bom, dá 4,16. Arredondando, isso aqui equivale a 4,2 amperes, aproximadamente. Então a corrente que passa pelo aquecedor é essa, 4,2 amperes, algo próximo disso, né? A resistência do elemento de aquecimento. Como é que eu vou saber a resistência do elemento de aquecimento? Nós podemos fazer de duas maneiras. Ou utilizar que o P é igual ao V quadrado por R, e aí a gente acha o R. R vai ser igual a V quadrado sobre P. E eu tenho esses valores, né? Então eu vou pegar aqui que o R vai ser igual ao V quadrado, que é 120 vezes 120, o número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, dividido pela potência, que é 500. Então eu vou tirar aqui um 0 daqui com um 0 daqui, outro 0 com outro 0, e aí eu vou ter que o R será, veja, eu tenho 12 vezes 12 dividido por 5. Pessoal, eu vou pegar 12 e vou dividir por 5. Beleza? 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Não dá para dividir, vírgula, 0. 20 por 5 dá 4. Então, isso aqui, ó, pegando 12 dividido por 5, eu vou chegar em 2,4 vezes 12. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 12, 2 vezes 4, 8, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Então, vai sobrar 8, 9, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, 2,4 vezes 12 nos dá uma resistência de aproximadamente 29,8 ohm. Ou seja, uma resistência muito próximo de 30 ohm. E agora o consumo de energia do aquecedor durante o tempo que ele ficou ligado. Para achar o consumo de energia, a gente pega a potência do aparelho e multiplica pelo tempo que ele permaneceu ligado.
Então, se a gente voltar àquela questão, a potência é 500 watts e ele ficou ligado 20 minutos. Só que esse tempo tem que estar em hora. Pessoal, 1 hora são 60 minutos. 20 minutos corresponde a 1/3 de hora. Então, nós temos aqui que a energia consumida pelo aparelho será a potência dele, 500, multiplicado por 1/3 de hora. Logo, o que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer essa multiplicação. Na verdade, o que nós vamos fazer é 500 vezes 1/3. 500 vezes 1/3 é a mesma coisa que 500 dividido por 3. Vamos dividir 500 por 3. 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Sobra 2. Desce o 0. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Desce o 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Não tem mais 0. Vírgula. 0. 20 por 3 dá... Então vai dar 166,66666. Ou, arredondando, nós temos um consumo de 166 watt-hora. Watt-hora. Se a gente quiser passar para quilowatt-hora, basta dividir isso por 1000, ou seja, 0,166 kWh. Tá ok? Essa é a quantidade de energia elétrica consumida por esse aparelho durante 20 minutos. Questão de número 7. A figura abaixo mostra 4 passarinhos pousados em um circuito no qual uma bateria de automóvel alimenta 2 lâmpadas. Ao ligar-se a chave S, cadê a chave S que está aqui? O passarinho que pode receber choque elétrico é o de número... Bom, pessoal, choque elétrico corresponde a corrente elétrica, tá certo? Então eu preciso fazer passar corrente elétrica no corpo do passarinho. Para passar corrente elétrica no corpo do passarinho, o corpo dele tem que ter uma resistência elétrica baixa em relação ao fio. Ou eu preciso de ter alguma coisa de resistência alta ligada entre os pés do passarinho. Caso contrário, ele não toma choque. Então veja, se você olhar para a figura, você percebe que entre os pés do passarinho de número 1, nós não temos nada, a não ser o fio. O fio condutor, ele tem uma resistência relativamente baixa. Então, a corrente elétrica sempre escolhe passar pelo lugar de resistência mais baixa. Como o fio tem a resistência muito mais baixa que o corpo do passarinho, a corrente vai passar toda pelo fio e o passarinho não toma choque. Se você agora analisar a situação do passarinho 2, repare que entre os pezinhos dele também só tem o fio. Comparando a resistência do fio com a resistência do corpo do passarinho, a do fio é muito mais baixa. Então a corrente elétrica passará pelo fio e não pelo corpo do passarinho. Se você observar de novo, o passarinho 4 também tem os pezinhos, né? Entre os pés apenas o fio. Ele também não vai tomar choque. Pessoal, essa questão é meio besta, porque se você observar, só tem um passarinho que é diferente. O único passarinho que é diferente é o 3. Note que o passarinho de número 3 está com uma lâmpada entre os pezinhos. Essa lâmpada ela tem uma resistência elétrica relativamente alta, muito maior do que a resistência elétrica do fio. Consequentemente, alguma corrente elétrica desviar-se-á da lâmpada e percorrerá o corpo do passarinho. Então, dentre esses que estão aí representados, aquele que tem a maior probabilidade de tomar um choque é o passarinho de número 3. É o único que está numa situação diferente. Ok? Então a resposta para essa questão é então a letra C, que está aqui, ó, é o passarinho do 3. 8. No circuito abaixo, identifique quem é gerador e receptor, calcule a corrente elétrica e indique o seu sentido, como horário ou anti-horário. Calcule a DDP nos resistores de 2, 3 e 5 ohms. Uma questão grandinha aí, né? Então vamos lá. Primeira coisa, classifique as baterias em geradores e receptores. Então vamos lá. Bom, para classificar a bateria, o que eu faço primeiro? Eu vou chutar de maneira aleatória, sem base nenhuma, qual que é o sentido da corrente no meu circuito. Tá ok?
Então eu vou fazer de conta aqui agora que o sentido da corrente no meu circuito é anti-horário. Por que eu estou colocando que é anti-horário? Não tem justificativa, é uma escolha aleatória, ao acaso. Agora eu vou percorrer o meu circuito fazendo de conta que eu vou andar por ele no sentido da corrente. Então eu vou começar aqui em cima, ó, presta atenção. Aí eu vou sair aqui andando no sentido da corrente, vou chegar aqui e vou atravessar essa bateria. Veja que quando eu atravesso uma bateria do mais para o menos, eu classifico essa bateria como sendo um receptor. Bom, continuando a minha caminhada, eu vou passar pelo resistor de 3, o resistor aqui, ó, e de repente eu vou atravessar outra bateria. Note que essa bateria vai ser atravessada do mais para o menos. Isso indica que se trata de um receptor. Continuando a minha caminhada, eu vou passar pelos resistores e vou chegar aqui na bateria de 30. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou atravessar essa bateria assim. Nós temos aqui também, do mais para o menos, um receptor. E aí nós vamos subir, continuar circulando o circuito, eu vou atravessar essa bateria assim. Estou passando por essa bateria do menos para o mais. Então nós temos aqui mais um receptor. Pela regra, pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que em um circuito eu posso ter geradores e receptores. Posso ter mais gerador que receptor. Posso ter mais receptor que gerador. Posso ter só gerador, mas eu não posso ter só receptor. Um circuito não pode existir se ele for constituído apenas por receptores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz uma escolha, não foi bem feita, eu vou inverter o sentido da corrente no circuito, beleza? Então, ao invés dela circular no sentido anti-horário, nós vamos colocar ela circulando no sentido horário. Nós vamos então circular pelo circuito no sentido da corrente elétrica. Então, eu vou partir de novo daqui, ó, de onde eu estou. Então, quando eu chegar aqui, eu vou atravessar essa bateria do menos para o mais. Gerador. Vou atravessar essa aqui, ó, do menos para o mais. Gerador. Vou chegar aqui e atravessar essa bateria do menos para o mais. Gerador. E por fim, eu vou chegar aqui e vou atravessar essa bateria do menos para o mais um gerador. Então eu tenho aqui um circuito que só possui geradores, cara. Então, já que eu tenho só esses geradores, o que eu vou ter aqui? Identifique os geradores, todos. Quem são receptores? Nada. Então, automaticamente, eu tenho 4 geradores e nenhum receptor. Bom, isso pode? Pode. Então a corrente é no sentido que está indicado. Ou seja, a corrente é no sentido horário. Tá ok? Corrente horária. Essa é a corrente então dentro do meu circuito. Vamos calcular essa corrente. Como é que a gente calcula essa corrente? A gente calcula a corrente no circuito com geradores e receptores usando a lei de Poulet. A lei de Poulet diz que a corrente é a somatória dos geradores menos a somatória dos receptores dividido pela soma dos resistores. Soma dos geradores são todas as baterias que estão aqui no circuito. 50 mais 50 mais 30 mais 30. Sobre menos a soma dos... Não tem receptor, então é zero. Sobre a soma dos resistores. 3 mais 3 mais 5 mais 2 e aqui em cima mais 2. Beleza? Bom, o que nós vamos ter aqui então? Nós vamos ter aqui o seguinte, né? Que a corrente ela será então 50 mais 50 mais 30 mais 30 dá 160. Dividido por 3 mais 3, 6, 11, 15. Temos aqui, ó, 15. Isso nos dá uma corrente que valerá 160 dividido por 15. 160 dividido por 15, se você fizer as contas, certo? 160 divide isso por 15,
Ó, 16 por 15 cabe 1. 1 vezes 15 é 15, sobra 1. 10 por 15 não divide, nós marcamos aqui 0,100 por 15 dá 6. 6 vezes 15 dá 90, sobra, portanto, 10. Ixi, vai ficar 10,6666, ou seja, uma corrente de aproximadamente 10,7 amperes. Está aqui, então, a corrente no nosso circuito. E aí pediu para calcular a DDP, a diferença de potencial, no resistor de 2, de 3 e de 5. Para calcular a DDP, ou seja, a diferença de potencial, a gente faz simplesmente quem vê ri, não é verdade? Então nós vamos fazer aqui, ó, quem vê ri para todo mundo. Vou liberar um espaçozinho aqui, senão não é possível. Então vamos lá. Para o resistor de 2, quem vê ri, como é que vai ficar? O resistor de 2 tem o seguinte: quem vê ri é 2 vezes 10,7. Isso dá 2 vezes 10,7 dá 21,4 volts. No resistor de 3, 3 vezes 10,7. 3 vezes 7, 21. 32,1 volts. E por fim, para o resistor de 5, 5 vezes 10,7 vai dar 5 vezes 7 dá 35, então 53,5 volts. Então vejam, sabemos que a corrente é horária, só existem geradores, a corrente vale 10,7 ampere e aqui estão as voltagens, ou seja, as DDPs em cada um dos resistores de 2, 3 e 5 ohm. Beleza? Questão 8 finalizada. Vamos para a questão de número 9. Um fio retilíneo muito longo é percorrido por uma corrente I de 4 amperes. Sabendo que a permeabilidade magnética do meio é 4π vezes 10 a menos 7, faltou aí, né? Mas a gente sabe disso. Pode-se afirmar que o módulo do campo magnético a uma distância D de meio metro do fio vale... Bom, aqui é calcular simplesmente, né? Então, como é que você calcula o campo magnético criado por um fio percorrido por corrente? Bom, o campo magnético B é igual a μ0I dividido por 2π vezes D. No nosso caso aqui, a permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que passa no fio 4 amperes dividido por 2π, a distância que eu quero saber o valor do campo é meio metro. Lembre-se, a distância tem que estar em metro, aqui ela já foi dada em metro, tá certo? Então meio caminho andado. Bom, fazendo essa conta, fazendo as simplificações que são possíveis, né? Nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui, ó, π com π, beleza? E vou fazer o seguinte, ó, eu não vou dividir 4 por 2, eu vou pegar 2 e multiplicar por meio. Então, o que vai sobrar aqui na minha conta? Vai sobrar o seguinte, veja bem, B é igual 4 vezes 10 a menos 7 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 10 a menos 7. Embaixo, 2 vezes meio, 1. Então, o meu campo é 16 vezes 10 a menos 7 Tesla. Fazendo aqui, né, a observação das alternativas, a gente já sabe de cara que a alternativa correta é a letra E. Bom, está resolvida a questão número 10. Agora a questão número 9. Agora a questão número 10. Dois fios retos, paralelos e longos conduzem correntes constantes de sentidos opostos e intensidades iguais. A corrente é de 50 amperes. Sendo D igual a 2 metros e R igual a 10 metros e μ0 a permeabilidade magnética do vácuo, a intensidade do campo magnético que esses dois fios estabelecem no ponto P vale quanto? Nós vamos ter que calcular isso aqui, ó. Cuidado com essa questão, porque não tem muitos valores. Então vamos lá. Primeiro,
Para mim calcular o campo magnético num ponto, eu preciso lembrar que ele é dado por μ0i sobre 2π vezes d. Repare, eu vou calcular aqui, ó, eu vou chamar esse aqui de fio 1 e esse aqui de fio 2. Então eu vou calcular primeiro o campo do fio 2. Qual que é o campo do fio 2? É μ0. Ô professor, mas o μ0 não é 4π vezes 10 a menos 7? Sim, mas veja as alternativas. Todas as alternativas estão com μ0. Então não vou substituir o μ0. Vezes a corrente. A corrente nos fios vale 50 amperes. Então 50 vezes 2π. A distância do fio 2 até o ponto P é esta aqui, ó. Ou seja, é o meu R. E de acordo com a questão, o R vale 10. Tá aqui, ó. Tá certo? Então se o R vale 10, nós vamos colocar aqui então, automaticamente, o valor 10. E aí você sabe que cortando esse zero com esse, nós chegamos então que o campo do fio 2 vai ser 5 sobre 2 μ0 sobre π. Tá vendo aqui, ó? 5 vezes μ0, 5 μ0. 2 vezes π vezes 1, 2π. Este é o campo do fio 2. Agora eu vou calcular o campo criado pelo fio 1. Qual que é o campo criado pelo fio 1? B é igual a μ0 vezes 50 dividido por 2π vezes d. Só que agora, cuidado, o fio 1 é esse cá em cima. A distância dele até o ponto é essa aqui, ó. Ele é daqui até aqui. Ou seja, é o D mais o R. Repare que o D vale 2, o R vale 10. Então, o D mais o R valerão 12. Então, vou colocar aqui, ó, 12. Isso nos dá um campo que vale, né, para o fio 1, vai ser 50 μ0 dividido por 24π. Este aqui é o campo do fio 1. Tá beleza? Agora, não foi isso que pediu. Se você olhar aqui nas alternativas, não tem nenhuma resposta dessa, né? Então, que diacho é isso aqui? Ele pediu para a gente calcular o campo magnético resultante, que é o campo que essas correntes, ou seja, que os fios criam no campo, no ponto P. Então, como é que eu vou saber isso? Como as correntes são em sentido contrário, nós vamos ter criados aqui em P campos que também possuem sentidos contrários. Ou seja, um dos campos é entrando no papel, o outro é saindo do papel. Quando você tem dois vetores com sentidos opostos, como é que você acha o resultante? Você pega um e subtrai o outro. Tá ok? Então você faz a subtração dos vetores. Então nesse caso aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Para mim achar o campo resultante, eu vou pegar o campo maior, tá ok? O campo maior, que é 50 μ0 sobre 24π, e vou subtrair o campo menor. Quem que é o campo menor? 5 μ0 sobre 2. Sobre 2π, né? O mínimo múltiplo comum entre 24π e 2π é 24π. É o maior deles, né? 24π dividido por 24π dá 1. 1 vezes 50 μ0, 50 μ0. 24π, certo? 24π dividido por 2π dá 12. 12 vezes 5 vai ficar menos 60 μ0. Então, se você fizer essa conta aqui, ó, vai ficar 50 menos 60 vai dar menos 10 μ0 dividido por 24π. Simplificando isso, vai ficar, dividindo em cima e embaixo por 2, 5 μ0 dividido por 12π. O menos indica que eu inverti a ordem. Ao invés de eu fazer o maior menos o menor, eu fiz o menor menos o maior.
Não importa. O resultado, quanto que é o campo resultante? 5μ0 sobre 12π. 5μ0 sobre 12π, se você olhar nas alternativas, corresponde à alternativa A. Está aí, ó. Tá ok? Mais uma vez, o menos no meu resultado só está me dizendo que ao invés de eu fazer o maior menos o menor, eu fiz o menor menos o maior. E eu fiz de propósito, porque eu sei muito bem que 5 dividido por 2, que dá 2,5, é maior do que 50 dividido por 24, que dá pouco mais do que 2. Tá ok? Mas enfim, isso não importa. A resposta então é a letra A. E por último, porém não menos importante, nós temos a questão número 11. Na figura estão representados um fio muito longo percorrido por uma corrente I1 e uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente de I2, ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro. Quer dizer, os dois, o fio e a espira, tocam em apenas um ponto. Qual é o valor da razão I1 sobre I2 para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? Pessoal, para o campo ser nulo, campo resultante ser nulo, primeiro, tem que ser dois campos opostos. Então, eles são, porque senão não teria feito essa questão, né? Então, aí, ó, se eles não fossem opostos, já não teria resultado aqui. Então, eles são opostos. Mas, além de eles serem opostos, o que eu preciso? Dois vetores só se anulam se eles forem opostos e forem também iguais, tiverem o mesmo valor. Então, a gente pode falar que para que o campo se anule, o campo do fio tem que ser igual ao campo da espira. O campo do fio é μ0I dividido por 2π vezes d. O campo da espira é μ0I dividido por 2R. Um detalhe importante, um detalhe extremamente importante. No caso da espira, esse R aqui, ó, é o raio da espira. No caso do fio, esse D é a distância do fio até o ponto. Vamos aqui na figura. A distância, o fio é esse aqui, ó. A distância dele até o centro da espira é essa distância aqui, ó. Galera, essa distância aqui, ó, é a distância do fio até o centro. Essa distância, pessoal, é o raio o raio desse círculo aqui, ó. Então esse D aqui, na verdade, nós temos uma situação em que D é igual ao R. Tá ok? Então vamos lá. O fio está com a corrente I1, a espira está com a corrente I2. Então vamos colocar aqui, ó. O fio tem a corrente I1 e aqui a corrente I2. Então vejam, de cara eu tenho, na verdade, μ0 I1 sobre 2πr e aqui μ0 I2 sobre 2R. Eu vou simplificar o máximo que eu puder. Então vou simplificar μ0 com μ0, 2 com 2, R com R. Curioso, né, cara? É para mim fazer I1 sobre I2. Então o I1 está aqui, ó. Então eu vou pegar esse 2 e vou trazer para o lado de cá. Quando eu pegar esse 2 e trouxer para o lado de cá, ele vem dividindo. Então vai ficar I1 dividido por I2. E veja que esse π eu vou levar para o lado de lá, só que ele vai ir multiplicando. Então é igual a π. Então veja que a relação I1 sobre 2 vai dar esse resultado aqui, ó, π. Tá ok? Então a resposta é a letra D. Esta é a resolução da questão número 11. Com isso, pessoal, a gente finaliza a correção da nossa lista de exercício. Abraço para todos. Tchauzinho.